Agora essa chamada tem que estar sendo gravada. Ela... Boa noite, pessoal. Mais uma vez, né? Mais uma aula. Você tem que falar que é mais uma aula. Está tudo mudo? Ninguém quer falar? Daiane, está fechada. A Daiane está falando, mas está fechado o microfone dela. Meu Deus! Então vamos voltar. Vamos iniciar a nossa terceira aula, né? Hoje a gente vai falar da vela hidratante, uma vela que veio para revolucionar o mercado. É uma vela com muitos ativos. Hoje a gente deu uma aprofundada boa, né, na pesquisa ativa da vela. E assim, é algo surpreendente no mercado, tá? Mas antes da gente começar a falar da vela, antes da Edna começar da sua aula da vela, eu vou passar alguns recadinhos aqui bem rapidinhos. Recadinho número 1, nossa conferência, né? Todos já sabem que a nossa conferência está aí. Ela vai ser em outubro, dia 5 de outubro, a conferência. Boa noite, Márcia. A nossa conferência dia 5 de outubro, né? Vai ser das 8h30 às 18 horas, em São Cristóvão, com palestrantes maravilhosos, empresas de expositores e patrocinadores também de muita relevância para todos que vão estar presentes, né? Palestras educacionais que vão agregar demais a vida profissional de vocês, vai virar a chave. E, além disso, vai ter a gente está preparando algo assim surpreendente no mercado de dermocosméticos, né? Um lançamento maravilhoso que a gente não pode falar tanto ainda, né? Vai ser um spoiler. A Agatha adora quando eu falo que vai ter um lançamento e eu não falo o que é, mas assim, vai ser algo que realmente. Ah lá, já estou ansiosa a Agatha, mas é algo assim grandioso, literalmente. Né? Então, a nossa conferência aí, os valores estão muito bons, há condições de pagamento também, cartão de crédito, parcelado em até 3 encarnações, se você quiser. Uma nessa vida, outra na outra, e né, a gente tem umas condições boas para pagamento. Então, assim, quem não garantiu essa vaga, vai lá, corre, a gente ainda tem algumas inscrições, as vagas são limitadas, e vai ser algo que vocês vai ser um investimento de grande valia para a vida profissional de vocês. O segundo recadinho é, a partir desse mês de abril, teremos lives sobre a nossa conferência. A Dayana, que chata, vai falar só da conferência, não. Vão ser lives educacionais, tá? São os profissionais que estarão presentes. Vamos fazer, por exemplo, nós temos a biomédica, a doutora Denise, que é ozonoterapeuta também, né, Edna? Ozonoterapeuta. Então, ela vai bater uma bola sobre a questão da alopécia, sobre as questões das mulheres, tudo isso ela vai ter uma bola com a Edna. Temos a nutricionista, temos uma dermatologista. Então, a partir de abril, vamos ter lives dessas médicas, dessas profissionais que vão estar presentes, não são médicas, né? A psicologista, a nutricionista, a terapeuta, que vai estar presente na nossa conferência.
para tirar, já dar um apimentadinho do que vai ser nossa conferência. Terceiro recadinho, tá? Bem rapidinho. Nós temos um canal no YouTube, para quem não sabe. Então, todas as nossas aulas, a partir de agora, vão estar disponíveis no YouTube, né? Então, vocês correm lá, sabe aquele negocinho que as crianças assistem no YouTube? Dá o seu... Se inscreva no canal, dá o seu joinha e faça a gente subir, tá bem? Faça o canalzinho subir. Então, assim, conteúdos como as aulas vão estar todos disponíveis lá para vocês assistirem, tá bem? E é basicamente isso. Nossos recadinhos finaliza por aqui, tá bom? Tenham uma excelente aula, todos vocês. E a palavra agora é com a Edna. Daqui a pouco eu volto. Que eu esqueci. Aí tira de perto de mim, então fica. Então, mais uma vez, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ok. Mais uma vez, boa noite, né? É sempre muito bom estar com vocês aqui. Agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, porque todos os dias é um desafio, né? Todos nós temos a nossa correria, os nossos afazeres, mas a gente conseguiu estar aqui hoje. E eu estava ouvindo aqui, né, sendo dito que é a terceira live. E isso nos deixa assim, muito felizes, porque na última nós tivemos assim, uma participação bem grande, bem ativa. Eu confesso que eu não vi ainda a gravação, porque foi uma aula que ela demandou 2 horas para vocês verem como que o povo estava empolgado, porque a gente conseguiu bater bola, ter assuntos. Boa noite, Márcia. Ter assunto assim para umas 2 horas. Então, tudo assim, é novo, a gente faz, mas cada vez que a gente faz, dá uma sensação de um friozinho na barriga. Então, eu faço, mas eu ainda estou me preparando psicologicamente para me ouvir, para me ver. E agora, gravada, né, a gente vai ter a oportunidade de estar se vendo. Então, vocês que conhecem pessoas que estão iniciando, como a Dayana já falou, divulguem, né, compartilhem o link da live. Isso para a gente também é muito bom no YouTube, né, a gente ir solidificando a nossa marca, né, e levando aquilo que a gente tem compartilhado para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer. E hoje é um assunto assim bem leve, né, entre aspas, porque eu comecei com essa sensação de um assunto leve, até que a gente se depara com a quantidade de ativos que tem na vela, né? Então, a vela está linda, né? Vocês estão aí com a primeira tela, né? Ela é muito além de uma experiência, um protocolo terapêutico completo. E quando, assim, no primeiro momento, né, quando a gente pega, assim, eu tenho a minha ainda do início, de quando a gente começou a usar, está aqui, ela é linda, é charmosa, né? Ela traz, assim, um charme para os nossos protocolos. E só que, no início, a Márcia já falando verdade, tem muitos ativos. No início, até a gente mesmo, né, que faz parte da equipe, onde a gente testa, onde a gente experimenta, onde a gente fala, discute sobre o assunto, a gente não tem a noção até que hoje, né, quando a Dayana estava finalizando, porque hoje, cada dia que passa, a Seiva está ganhando um corpo. A Seiva hoje não é sobre uma pessoa, não é mais sobre o seu Paulo, não é mais sobre o laboratório, é sobre uma equipe que está por detrás dos bastidores fazendo as coisas acontecerem. Então, quando a Dayana estava compartilhando comigo, né, colocando tudo em slide, aí é que eu me dei conta e eu falei assim, gente, Jesus, é muito ativo. Então, ela faz verdadeiramente jus ao nome. Vela hidratante, muito além de uma experiência, um protocolo completo terapêutico. Então, talvez muitas pessoas comecem a se perguntar, mas no meu espaço, porque nem todo mundo tem o privilégio, como a Cláudia, como a Márcia, não é? Que nós trabalhamos no nosso espaço. Então, nós determinamos a conduta do nosso atendimento. Isso é muito bom.
Algumas pessoas não trabalham sozinha, mas ela é tranquila para a gente começar a introduzir, seja aonde for que você trabalhe, e ela vai até atrair mais uma curiosidade de outras pessoas, né? Então, ela está lindíssima, tirem print, compartilhem, porque realmente ela está muito, muito princesa, muito charmosa. Pode passar, Dai. E aí, aqui, né, a gente começa com uma pergunta, né? E a gente, cada dia que passa, Daiana tá, daqui a pouco ela é uma tricologista, vai lançar tricologista pesquisadora, para que a gente possa ter cada dia mais os assuntos mais coerentes, casadinho, porque ter conhecimento é uma coisa, fazer o conhecimento didático com facilidade para passar é um trabalho muito mais além, que você tem que pegar uma coisa grandiosa e ir compactando ali de forma atrativa para que isso memorize, porque a ideia é que nós venhamos a memorizar e que esses ativos eles não sejam somente um charme nos nossos atendimentos, porque cada um vai ter a sua forma particular e peculiar de trabalhar. Porque, às vezes, a gente vê uma divulgação, o seu Paulo ele costuma compartilhar muito aquilo que a gente divulga, e, hora ou outra, eu tenho pessoas que vêm no meu privado perguntar, mas o que está usando? Como que faz aquilo? Então, é muito importante que cada um de nós venha criar a nossa própria maneira de trabalhar e criar os nossos protocolos personalizados, próprio, dentro da sua característica. Por exemplo, nós, quando eu penso o que é uma vela hidratante, no primeiro momento, vela, né, acende, eu já fiquei um pouco preocupado com essa coisa de terapia de spa, que a terapia de spa, ela tem várias vertentes, né? Terapia de spa é quando a gente trabalha não só a patologia, mas você trabalha a área emocional, você trabalha a área sensorial, a área do bem-estar, você promove o bem-estar para a pessoa. E aí, dentro dessa promoção do bem-estar, muitos vão começar a falar, mas eu não tenho uma maca. Não tem problema, você tem uma cadeira, você, mesmo que a tua cadeira não recline tanto, você pode criar a tua terapia de spa dentro das tuas condições. Por quê? Porque você vai, com o teu conhecimento e algumas técnicas que você vai desenvolver, você vai criar ali um momento único, personalizado e particular daquela pessoa, aonde vai ficar gravado ali um detalhe de uma massagem nas mãos, né? Aprender alguns pontos aonde a gente destrava, aonde às vezes a pessoa se queixa que está com uma dor de cabeça. Então, a partir de hoje, com essa ferramenta, vocês vão poder ampliar a sua rede de pesquisas para você ofertar mais no teu atendimento. Então, o que é a vela hidratante, né? Ela é uma vela dermocosmético multifuncional. Por que ela é uma vela dermocosmético? Porque ela tem ações terapêuticas. Tudo que tem ação terapêutica, a gente hoje intitula como um dermocosmético. E ela é multifuncional porque ela vai atuar nas várias etapas e nas várias ações de um determinado atendimento. Desde o atendimento mais simples, que você vai entregar um plus a mais, mas não um plus a mais somente para encantar, porque existe uma grande diferença de encantamento, né, e acolhimento. Porque o acolhimento, você traz a pessoa e atende a uma necessidade que ela tenha naquele momento com esse plus a mais. O encantamento é somente uma vela que acende e exala um aroma. E aí, no primeiro momento, a gente até tinha, né, essa ideia, que ela acende, traz um aroma, exala um aroma sensacional, porém não se trata somente disso, não é? A vela, ela realmente é multifuncional, porque ao ser aquecida, né, ela se transforma em um óleo morno altamente nutritivo. Então, o primeiro plus que ela vai doar para nós é que, ao acender a vela, ela não só vai exalar um aroma que é terapêutico, porque no decorrer da aula nós vamos descobrir quais são os ativos que faz esse aroma tão agradável. E ela se transforma em um óleo. Então, na verdade, ela está sólida para estar em um estado de vela, mas nós não estamos trabalhando com parafina. Isso já é algo muito importante, porque quando a gente trabalha em algumas terapias de spa, nós temos aromatizantes na vela, não é?
e às vezes uma ou outra com uma gotinha de um óleo essencial, mas ela não tem a concentração que a nossa vela está oferecendo para atuar nas determinadas demandas que a gente vem a ter no nosso atendimento. E aí aqui nós temos, né? Ela está tão suave, o slide está tão suave, pode trocar, que a gente fica encantada e namorando, né? O tempo todo. Aqui eu gostei muito dessa posição aqui, porque nós, no primeiro momento, nós queríamos fazer um vídeo, né? Mas, na verdade, em um outro momento, agora a gente está focando nas aulas online. No próximo momento, quando a gente tiver algum encontro presencial, hoje eu tenho uma maca que se transporta portátil, e aí a gente vai fazer uma aula de spa terapia, dando dicas como que você pode ter também no seu espaço para você atrair essa nova demanda. Gostaram dessa ideia? Está até aqui atrás de mim já uma maca portátil, para quando a gente tiver um evento, a gente vai poder transportar essa maca, e aí eu quero ver quem vai ter coragem de ficar lá em trajes, né? De ginástica, um top ou um shortinho para a gente fazer as massagens. Mas essa imagem aqui, ela está muito sugestiva. Quando você olha para ela, automaticamente você imagina só uma pessoa deitada. Só que a gente precisa entender a proposta principal, prioritária da nossa veloterapia, né, é tratamento capilar, porque, a princípio, a nossa palestra, a nossa live está voltada para o terapeuta capilar, para o tricologista. Então, quando a gente fala de tricologista e terapeuta capilar, a gente está falando de trapézio, né? Começa a fazer aí, eu quero ver vocês fazendo isso aqui. Cadê vocês aí, ó? Bota a mão aí, quero ver vocês aí. Quem está de câmera aberta, vai lá, Márcia. Coloca a sua mão aqui, Márcia. Isso, bota a sua mão aqui, está me ouvindo? Aqui, ó. Pega a sua mão e faz isso, ó. Espalma aqui no seu trapézio, tá? Isso, exatamente. Quero ver você fazer isso aqui, ó. Você mesmo fazendo isso aqui, isso, ó, a Cláudia já foi lá, ó. Quando você faz isso aqui, você já sente mesmo em você, quando você levantou a escápula aqui, você levantou isso aqui, automaticamente você já dá uma estalada. Então, essa parte aqui é a parte principal para a gente trabalhar as massagens aqui, pegando do trapézio, né? Subindo aqui da nossa nuca, aqui pegando o occipital, fazendo essa pressão aqui. Então, você já começa a perceber que você já começa a dar aquela relaxada. E você fazer isso com o seu cliente. Você deslizar, porque você está vendo? A mão espalmada, você começa a fazer isso aqui, soltando, né? Tendo o primeiro contato. Primeiro você espalmando a sua mão aqui, e depois você dando aquela pressão e espalmando a sua mão para cima. Então, basicamente, não tem motivo para você não fazer uma experiência no seu atendimento como uma experiência de spa, hair therapy, entendeu? Só o trapézio, numa cadeira, você já consegue fazer que ele sinta esse sensorial da vela. Imagine se daqui a pouco cada uma de vocês gostarem tanto disso que venham fazer um curso de massoterapia, né, com algumas massagens relaxantes, para você doar um pouco mais no seu espaço. Então, para você ver como ela é multifatorial. E aí, nesse tratamento, ele tem uma visão de sensorial. Por que o sensorial? Porque quando você coloca ela para queimar, automaticamente, acende aquela minha um pouquinho, Dai. Quando você coloca ela para queimar, automaticamente ela vai derretendo. Quando ela vai derretendo, você tem um fósforo aí nessa gaveta. Quando ela vai derretendo, você já começa a derramar um pouquinho. Se o cliente ele for aquela pessoa muito sensível e se apavora, se assusta, você coloca na palma da sua mão e você já vem espalmando para que, antes de você chegar no tratamento capilar, doa para ele a oportunidade dele ter um contato sensorial, um contato nas mãos,
e um contato aqui no trapézio, subindo para aqui um pouquinho. Então, só disso aí, você já começou a fazer com que ele tenha esse contato já de bem-estar, promovendo o relaxamento. Porque o simples fato dela acender e exalar aquele aroma, ele já vai começando a ser promovido essa sensação de bem-estar, ok? Então, aqui, nós vamos poder usar ela tanto em fios, quanto no couro cabeludo e corpo. Então, eu sugiro que em todo atendimento que você vai fazendo essa distribuição, você comece a manter ela acesa, que é para você manter esse estado da vela em óleo. Porque quando você mantém o estado dela em óleo, você consegue ter melhor espalhabilidade. A Daiana está brigando com a gaveta ali, porque eu guardei uma caixa de fósforo, mas parece que às vezes eu não guardo, eu escondo. E aí ela não está localizando. Não tem problema, não. Então, aqui, ali no couro cabeludo, é a mesma coisa. Você vai repartir com a vela acesa, ali em estado líquido, e você vai depositando, né, abrindo o couro cabeludo e fazendo, e começando a fazer primeiro aquela massagem de desprendimento da calota craniana, que é para quê? Para que você comece a trazer uma sensação. De preferência, você sempre pede para ele dar uma inclinadinha, né? E quando você faz isso aqui, ó, olha como é que isso já vai mudando completamente. Você vê, ó, a tua mão, ela tem que prender e soltar, prender e soltar. Isso vai desprendendo e com a sensação, né, do óleo, quer dizer, ajuda mais ainda o contato da tua mão na pele do cliente. Tá bom? Pode passar, Dai. E o corpo, né, para as esteticistas, né, então elas vão poder trabalhar todo o corpo, né, literalmente o ser humano como um todo. E por que essa vela é tão potente, né? Porque ela vai passar pela ativação térmica dos ativos. Quando você ativa de forma térmica um ativo, a permeação dele aumenta. Então, a permeação dele aumenta na pele, porque quando entra o contato morno, automaticamente a pele ela tem sinais, ela tem células, né, como a célula de Merkel, que ela é responsável por esses contatos sensoriais. Se você coloca uma coisa mais aquecida, automaticamente você já estimula e você já acorda ali a mitocôndria e já começa a ter um contato e o corpo já vai começando a absorver mais. Então, essa reação térmica dela potencializa a permeabilidade dos ativos em contato com a pele ou em contato com o fio. Porque quando ela está no estado sólido, ali morninha, até para você aplicar no fio, você consegue ter uma permeação maior. Eu não sou velha, tá, gente? Quem falar que eu não concordo, eu processo. Mas, há um tempo atrás, no meu tempo, tinha até, quando eu nem sonhava em ser terapeuta capilar, vocês não são dessa época, que mandava que a gente aquecesse os olhos, né, num banho-maria ou até mesmo no micro-ondas, para que a gente tivesse maior absorção no cabelo, né? Vocês não são dessa época, porque vocês são novinha, velha aqui só eu, né? Então, para você ver como que esse estágio morno, ele facilita a permeação. E aí, essa alta permeação, ela cabe não só para o fio, para a haste, como para a pele também, do couro cabeludo. Ela tem uma ação emoliente imediata. Eu estou dizendo aqui agora, olha que linda, gente, porque eu fico com pena, né, de pegar as outras. Então, essa aqui ainda está dando para ver aí na câmera, Dai? Que eu me perco aqui na minha câmera. E eu estou aqui. Agora foi, ó. Olha, agora você imagine. Aí com uma voz suave, né? Um ambiente, se você tiver a oportunidade, nesse momento, de diminuir um pouco a iluminação, e só essa dança do fogo, né? Essa chama, já vai começando a fazer com que a pessoa ela já se desprenda daquele dia de tensão, daquela situação toda,
E aí eu sempre gosto de fazer isso aqui, que é para ele sentir o aroma que ela vai exalando. Aqui, rapidamente, ó, ela já está no estágio aqui, líquido, está aparecendo? Ó, tá vendo? Ó, na minha pele, não queima, viu? E aí, é bom você fazer em você. Por que eu faço isso? Porque tudo que você vai fazer nas pessoas é muito legal você fazer em você. Por quê? Você fazendo em você, já tira aquela tensão do cliente, né? Que ele vai se queimar ou que aquilo vai queimar, não é? Então, olha aqui, ó, como esse balé é lindo. Você vai fazendo isso aqui e só essa descidinha aqui do óleo já vai fazendo com que ele já se perceba. E aí você não se queimou, o fogo está aceso, mas o óleo ele não satura. Você começa aqui, então começa por aqui já para ele ter o contato, porque se você for no cabelo, aposto que todo mundo aí já está querendo pegar a vela, né? Sinto muito, mas eu não posso passar ela pela tela, gente. Eu não posso passar para você pela tela. Então, automaticamente, imagine você fazendo isso aqui nele já, né? Você, quando começa a fazer isso aqui nele, né? Só você de fazer isso aqui, você já... Ah, lá, a Márcia, você já começa aqui a fazer com que ele perca todo aquele medo, né, que ele está de achar que você vai o queimar. Ela atende uma temperatura aqui, é muito inteligente, e você já começa a fazer essa massagem. E a massagem é algo particular e pessoal. Mesmo que você não seja uma terapeuta, ó, na mão você começa pressionando aqui, essa região aqui, né? Com uma mão aqui, você coloca aqui o teu indicador e o teu polegar já soltando aqui. Quando você já começa fazendo isso aqui, você já está causando uma sensação. E você vai entre os dedos, você vai fazendo isso aqui, depois você, com a sua mão, você envolve, estica, envolve e estica. Então, imagine você fazendo isso aqui com a vela nele, já vai deslizar muito mais, até você chegar no cabelo. Essa região aqui, principalmente para quem sofre de cefaleia, né, muita dor de cabeça, quem tem a condição de tricodínia, né, que é uma condição onde a pessoa tem o couro cabeludo sensível, dolorido, então você vai ter um deslizamento maior. Então, isso tudo você já vai estar promovendo uma sensação de bem-estar nesse cliente. Então, a ação dela é emoliente, por quê? Por ser em formato de vela, quando ela aqui acende, ela vem em formato de um óleo morno. Então, a permeação é muito maior para você passar. E aí ela causa um estímulo sensorial, né, de aroma, que a gente lá na frente, eu não vou antecipar a slide de hoje, e relaxamento. Porque eu aposto que só de você ver esse balé aqui do fogo e da vela, vocês já estão vendo que eu estou clean hoje, né? Hoje eu não estou agitada, estou até respirando para falar, né? Porque a ideia dela é trazer isso. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é, quando a gente está fazendo esse tipo de tratamento, a gente se tratar naquele momento também, porque ela vai te ajudar também a você baixar a tua frequência. Então, você vai baixando a tua frequência e você vai entregando muito mais, porque quanto mais você baixa a tua frequência, mais você entrega para o teu cliente, paciente. Pode passar. Aqui, ó, é aonde eu fiz ela numa cliente, tá? E aqui eu peguei no cabelo. Então, o cabelo dela para cacheadas, quem trabalha com cacho, gente, ela é espetacular. Maravilhosa para cacheada. Não é? Para cacheada não tem igual. Eu comecei a passar, nem o cabelo dela bem volumoso, né? E eu comecei a derramar, e mesmo não estando dividindo, eu comecei ali a trazer um enluvamento. E eu já tinha feito eu fiz uma pressão aqui no plexo, né? Nessa região aqui do plexo cardíaco, porque na aromaterapia, na terapia capilar, é muito importante você encostar o teu cliente aqui na cadeira, botar a cabeça dele que cai no seu peito e você fazer um exercício de respiração. Quando você empurra aqui, né? Essa parte aqui, e aí ele começa a se liberar, porque lembra que a ideia dela é você fazer uma conexão. Então, quando você traz para ela uma conexão,
melhora a respiração, melhora o aporte sanguíneo, melhora tudo. Então, esse vídeo aqui, eu já estava trabalhando aqui no fio. Eu já tinha trabalhado o trapézio, que eu não fiz na maca, eu fiz na cadeira. Eu já tinha trabalhado o trapézio dela, mexendo só essa região aqui. Tem aí depois a Daiana vai colocar para vocês verem, tá bom? Passa para o outro slide. Aí aqui, quando usar, né? Quando usar? É sempre muito importante, hoje eu coloquei essa pergunta, vou apagar um pouquinho ela, depois a gente acende de novo no final para a gente tirar uma foto, tá? Apaguei. Porque eu tenho muita pena de gastar a minha vela, mas depois ela se solidifica novamente. Compre uma espátulazinha de madeira, faça um glamour, tira um pouquinho depois, entendeu? Para vocês não ficarem colocando muito a mão dentro dela, entendeu? Façam tudo isso. E aí, quando usar? É sempre a pergunta, cada protocolo, cada ativo, cada produto, essa é a pergunta que a gente tem que ter em mente. Quando usar? Ressecamento dos fios, couro cabeludo sensibilizado, quando eu falei aqui ainda agora, até da condição da tricodinia, porque o couro cabeludo fica muito rígido, ele fica muito tenso, a calota ela fica ali muito travada, não tem aquela maleabilidade daquela dispersão do couro cabeludo para a parte craniana. Então, pós-procedimentos químicos, onde o cabelo fica extremamente poroso, não é? Que há dificuldade, às vezes, até de penetrar uma nutrição, protocolos de spa capilar, não é? Sempre muito importante você associar o uso da vela a um spa capilar, não só colocando a cereja do bolo final, mas sempre explicando para o cliente que ele vai ter um momento reflexivo de conexão e de relaxamento. Então, toda vez que você usar a vela, você está doando um spa hair therapy, entendeu? Então, eu gosto muito de usar essa palavra, que é o spa hair therapy. E aí, as massagens terapêuticas. As massagens terapêuticas, mesmo quem não tem um curso, você vê um videozinho e aí você vai aprender a fazer 1, 2 manobras, no máximo já vai estar te dando um resultado, que é espalhamento, que é para você distender todo aqueles nódulos, e depois pressão e compressão. Pressão e compressão na ponta dos dedos no cabelo é onde você segura e solta. Segura, prendendo e solta. É uma das manobras da massagem epicraniana. É onde você começa de baixo para cima, sempre começando da região aqui do occipital, subindo, né? Depois você vem para a região da frontal, subindo, você vai subindo, porque se a ideia, primeiro aqui no trapézio, você já espalhou, depois você vai subindo, porque se a ideia é aumentar a circulação do aporte sanguíneo local para elevar nutrientes, então você vai sempre massageando, subindo e subindo. Depois você vem na ponta da orelha, dá uma puxadinha, vem até essa parte aqui do finalzinho da orelha e puxa para baixo, sempre massageia essa parte de trás da orelha, que isso também são pontos, né? São pontos que na massoterapia a gente aprende que, além de trazer um nível de relaxamento, ele também promove ali estímulo da circulação. Então, com 2, 3 manobras, você já consegue entregar uma experiência única para o seu cliente. E a hidratação corporal, quer dizer, se você tem, ou alguém, de repente, do seu cliente deseja ter, qual a finalidade? Ela faz, sabe, aquela hidratação corporal, é diferente, ela não é oclusiva, porque quando você derrete, ela sai do estado sólido e vai para o estágio líquido. Como ela é muito concentrada em ativo, então ela tem boa permeação pelos nossos ossos, que toda a nossa pele é cercada, né, de orifícios dos pelos velos que saem. Então, há uma boa permeabilidade, tá bom? Aquela pele extremamente seca, né, ressecada mesmo, você pode orientar para que ela faça, e aí ela pode ou dormir, ou após ela tomar um banho normal para que ela use a roupa dela tranquila, mas o efeito vai ficar por causa da concentração de ativos que tem nela. Ok? Está tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Tem alguma pergunta até agora? Está tranquilo para vocês? Botem as mãozinhas aí para eu saber que eu não vejo todas vocês aqui. Pode passar, Dai. Tá. E aí, agora, a gente vai para os ativos, que é muito importante para a gente, os ativos e as explicações técnicas, né? Porque cada ativo ele tem uma função, ele tem uma finalidade para vocês entregarem para o seu cliente. Porque não basta a gente dizer que é muito boa. Então, cada ativo, a gente sabe que ele tem uma função, né? Então, nós temos ativos calmantes, nós temos ativos anti-inflamatórios, nós temos ativo hidratante. Então, ela é carreada mesmo, só falando assim, de uma concentração muito grande de ativos. E aí a gente vai para o nosso primeiro ativo agora, que é a cera de candelila. Olha, hoje eu fiquei encantada, porque essa cera de candelila é que faz essa textura dela ser desse jeito, tá? Bem sólida. Quando no primeiro momento a gente olha, dá aquela sensação, isso é parafina. Não. Quando alguém falar para você que a base dela é parafinada, não é real. Essa cera de candelila, ela tem uma função de estrutura versus proteção. Então, ela que dá essa estrutura, não é, para manter esses ativos todos nela, e ela protege, não só protege na nossa pele, mas também ela protege na concentração de todos esses ativos que tem nela. Então, a finalidade dela é formar um filme protetor. Então, quando a gente hidrata, que a gente causa um filme protetor, principalmente na pele, aí a gente reduz o quê? Perda de água, que é onde a gente fala que é a perda transepidermal, né? Quando você vai fazer alguns cursos, você vai ouvir muito esse termo. Tudo que tem uma concentração de óleos, de ácidos graxos, protege para que a gente diminua a perda de água. Então, imagine, se o nosso cabelo está asfítico, aquele cabelo extremamente poroso, que o pH dele está altíssimo, passou por vários processos oxidativos, coloração, descoloração, e vários outros processos químicos, o que acontece com ele? Ele não consegue manter o tratamento porque ele está com uma perda muito grande de água, né? Ele não consegue manter ali o tratamento na fibra. Então, o tratamento com a vela... caiu um cabelo aqui. Vai ser excelente para essa questão. Então, a gente vai conseguir reduzir a perda de água e essa cera, é o que eu falei, ela confere a textura, a solidez dela quando está no seu estágio sem estar aquecido. Então, é a cera de candelila que tem essa finalidade. Então, quando alguém fala assim, mas ela está assim dura porque tem parafina. Não, ela tem cera de candelila, que é completamente diferente, né? Ela atua criando uma barreira, né, que mantém a hidratação na pele e nos fios. Se eu não me engano, a origem dela, hoje a gente estava até estudando, é uma origem mexicana, tá? A cera de candelila, se você for pesquisar, ela tem uma origem mexicana. Pode passar. Vocês estão gostando dos slides? Está lindo os nossos slides, então? Está lindo, né? Então, aí aqui a gente tem a manteiga de karité, que não poderia faltar, né? Que a manteiga de karité, ela é riquíssima em funções de hidratação e regeneração da pele. Ela é rica em ácidos graxos, né? Vitamina A e vitamina E. Ela tem ação anti-inflamatória e alta capacidade de nutrição. Então, uma das bases, né, para todos os produtos em pele ou na fibra capilar, a manteiga de karité, ela tem uma boa absorção. Então, é muito importante ela estar na nossa composição. Então, qual a indicação ideal para a pele? Ressecada e fios danificados. Boa noite, Arilene. Seja bem-vinda. Arilene botou uma pergunta, quem tem um estágio o quê? Patológico de quê? Que ela colocou aqui, que já saiu. Deixa eu só ver uma pergunta aqui, gente. Quem tem aspecto patológico de folha política, dermatite, etc. Pode usar no couro cabeludo?
Sim, porque ela tem ação emoliente. Então, além dela ter ação emoliente, ela tem ação anti-inflamatória. Então, ela é ideal para você utilizar antes sempre da lavagem, né? Vocês escutaram, gente, a resposta? A pergunta? A Arilene perguntou se ela é indicada para ação terapêutica, quem tem foliculite, dermatite, essas afecções inflamatórias, tá? No couro cabeludo. E eu disse para ela que sim, porque ela tem ação anti-inflamatória e ação calmante, emoliente e hidratante. Sempre lembrando que você vai demorar ali um tempo, vai massagear, você pode potencializar com o vapor, né? Porque se você potencializa com o vapor, você mantém ela sempre no estágio mais líquido possível. E depois você faz a lavagem com o passo seguinte do tratamento indicado que você tem para aquela paciente. E principalmente se o couro cabeludo estiver encrostado. Porque quando o couro cabeludo está encrostado, quando você coloca algum produto, às vezes, que ele é muito adstringente, às vezes causa um ressecamento e, às vezes, até fere mais a pele. Se você tem um produto altamente oleoso e hidratante, né, que é um óleo diferente, é um óleo vegetal, então você tem uma emoliência, né? Ele faz aquele efeito queratolítico. Ele faz ali aquele desprendimento daquelas placas, ok? Arielle, né? Arilene, espero que tenha atendido a sua pergunta. Pode passar, Dai. Aqui nós temos a manteiga de bacuri, gente. A manteiga de bacuri, olha quanta concentração de nutrição. Vai ajudar sem ferir, exatamente. Ela não vai causar ferimento. E tem muito mais aí que vocês vão ver que são ativos nobres que têm ação emoliente. Em algumas patologias inflamatórias, é muito melhor você ter produtos emolientes do que ter produtos abrasivos. O peeling químico, né? Às vezes até o esfoliante químico, no momento que a patologia está ativa, não é muito indicado. E aí, às vezes, a gente fala assim, mais óleo, não vai colocar mais óleo? Não, porque ela não vai ter a função rebote, ela tem funções anti-inflamatórias. E você, com a sua técnica, você vai usar ela e depois você vai fazer a lavagem com shampoo, ok? Sempre antes de lavar. Agora, outro dia, no particular, me fizeram uma pergunta. E se o cabelo estiver impregnado de gel, de creme? Aí eu sugeri que a pessoa faça uma pré-lavagem. Por quê? Se ela é um produto terapêutico, se ela é um produto que precisa ter o contato com a pele, se o couro cabeludo estiver impregnado de finalizadores, vai ali confundir, ele não vai ter uma absorção. Então, já vai ter uma barreira ali, sabe? Um corpo não ocupa o mesmo espaço, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se você está impregnado de produtos, às vezes até sintéticos, como que você vai colocar um produto natural? Aí, nesse caso, eu sugiro que vocês façam uma lavagem, dê uma secada para você dar continuidade ao tratamento. Mas, se é aquela pessoa que costuma lavar o cabelo dia sim, dia não, então você pode dar início com o tratamento com a vela-terapia, ok? Então, a manteiga de bacuri, ela tem alto poder emoliente, ela é rica em tripalmitina e recupera a elasticidade, né? Excelente para fios quebradiços e pele extremamente seca. Então, você vê que aqui deu até o ativo, né, que contém dentro da manteiga de bacuri, isso é muito importante, que é uma composição. Dentro de um ativo, a gente tem os seus componentes, né, químicos, e aqui ele é rica em tripalmitina, que ela tem finalidades de melhorar essa trama de colágeno e elastina. Então, melhora a elasticidade, no caso do fio e no caso da pele, ok? Pode passar. Aqui a gente tem o famoso óleo de Prakash, né? Prakashi, uns chamam de Prakashi, Prakash. O óleo de Prakashi, ele é excelente, sabe aqueles cabelos muito volumosos, que com pouca definição, a gente tem tido grandes experiências, principalmente nas cacheadas, nas afro,
né, que querem ter o cabelo natural, você precisa. Imagine que antes você não tinha um tratamento tão potente para você trabalhar com as pessoas de cabelo natural. Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Eu estou vendo piscando aqui. Vê se tem alguma pergunta aí. Eu acho que abriram o fone sem querer, Edna. Mas não tem problema. Se quiser falar, pode levantar aqui, tá, gente? Então, o óleo de Pracaxi, então, a Simone está falando que esse é o público dela. Então, às vezes, as pessoas que têm cabelo cacheado têm muito medo de fazer tratamento terapêutico, porque elas têm medo que não tenha um produto emoliente para depois trazer o tratamento para a haste. Então, se você tinha alguma dúvida, hoje você tem, e você pode oferecer sem medo um tratamento enriquecido com óleos nobres na forma de velaterapia, tá? Então, depois que você lavar, que você fizer o tratamento do couro, você vai ver o quanto essa haste ela ganhou de benefício. Eu digo porque essa modelo do vídeo, ela tem um cabelo cacheado. E quando ela veio, ela estava com o cabelo extremamente ressecado, ela não estava feliz com o cabelo dela. E o feedback que ela deu depois, né, que ela é até tia da Dayana, mandou o feedback, que mesmo ela lavando depois, ela viu o resultado no cabelo que se prolonga, né? Porque quando o tratamento é intensivo, o feedback vem depois da lavagem dela natural na casa dela, tá? Então, ela é rica em ácido berrênico, né? Que é um ácido totalmente ali que recupera a luz, né? A vitalidade, revitaliza o cabelo, aumenta o brilho e a maciez. Esse ácido a gente vê até ele muito em composições, até de produtos mesmo de alisantes, porque eles ajudam a potencializar o brilho espelhado, né? E aumenta brilho e maciez, e facilita o desembaraço. Então, são ácidos, quando a gente fala de ácido, gente, não vai mudar a forma, não, tá? É porque é o ácido na sua essência, sem composição. Ele não tem poder de desestruturar e mudar a forma do cabelo, mas ele traz um nível, eu estou falando que quando fala a palavra ácido, para depois vocês não terem essa preocupação. Mas então vai mudar o formato? Não, a gente está falando do ácido na sua composição primária, tá? Porque ele está na composição do pH ácido. Então, o óleo de Pracaxi, quando você faz um bom tratamento, quando você demora o tempo devido, porque não é você colocar, dar uma enluvadinha e lavar. Isso, quando fala de terapia de spa, demanda tempo. Então, você tem que valorizar o tratamento. O grande problema é que, às vezes, as pessoas fazem um tratamento e elas não respeitam para cada tratamento o tempo. Para que você alcance determinados resultados, você vai ter que investir um tempo. E quanto maior o tempo, e se você potencializa aí com vapor, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter mais definição. Para as crespas, não é? Para as cacheadas, elas vão ter maior definição. Porque mesmo que você lave o cabelo, ela já entrou ali naqueles feixes de cutícula, aonde ela vai ali ajudar a melhorar aquele cimento cuticular e ainda vai trazer mais maleabilidade. Então, quando você aplicar a finalização ali, que seja com a máscara, no caso de uma crespa, do exossomas, um condicionador, você vai ver um resultado totalmente diferente, porque você já deu início num produto muito mais potente, que tem maior permeação, tá? E ainda facilitando o desembaraço. Pode passar. Estou passando assim porque tem muita coisa. Muita coisa. Para quem achava que essa vela aqui é só uma vela, como até eu, gente, eu confesso que até eu também achava. Isso, o couro cabeludo oleoso e fio seco, posso usar? Isso é uma dúvida, gente. Toda vez que a gente tem um couro cabeludo oleoso, a gente sempre fica preocupada. Será que eu posso usar óleo em cima de um couro cabeludo oleoso? Pode. Por quê? Não é um óleo mineral, não é um óleo sintético, é um óleo vegetal. Então, ele vai absorver e não vai fazer com que a glândula sebácea trabalhe excessivamente produzindo mais óleo. Podem ficar despreocupados. É só você usar a técnica correta. Você não vai usar um óleo para deixar no cabelo. Você vai usar um óleo
para você... Vocês já se hidrataram? Ó, eu não estou vendo vocês se hidratarem. Você vai usar um óleo e depois você vai lavar, mas aquele óleo ali, ele não tem finalidade ali para tamponar os ósseos, né? Ele não vai ocluir, muito pelo contrário, ele é permeável, ele tem uma boa permeabilidade, ele tem similaridade, então ele é bioidêntico, vai trabalhar de forma mimética, imitando a gordura natural da nossa pele, tá? Então, forma mimética é quando ele imita o óleo que a gente já produz na nossa pele. Tem pergunta aí? Já foi. Pode passar. Aqui, o andiroba, então ele tem as... antes, volta aí no andiroba. Andiroba, gente, lembra quando vocês falaram para mim da foliculite? Né? Então, o couro cabeludo às vezes coça por causa do suor, ele é calmante e anti-inflamatório. Então, chegamos já na parte aqui, por que eu posso usar essa cera e ter garantia que ela está promovendo tratamento para o meu couro cabeludo? Ele reduz irritações, tem ação cicatrizante, auxilia em couro cabeludo sensível, viu? A andiroba é um óleo vegetal anti-inflamatório, rico em ômegas, então ele tem ação anti-inflamatória e cicatrizante, ok, gente? Pode passar. Viu que nós pegamos todas as especiarias da nossa floresta amazônica, né? Copaíba, gente, teve copaíba, pronto. Se teve copaíba, você já tem tratamento aí até para acalmar a própria psoríase, tá? Porque se você tem copaíba na formulação, ele é anti-inflamatório e antimicrobiano. Então, tratamento de pessoas que estão com fungo, né? As cacheadas, que às vezes prende muito cabelo, né? Molhado, úmido. Pode perguntar. A Dayana vai falar ali, vai fazer uma pergunta. Vou dar um exemplo. Pessoas que usam mega, aquele de nozinho, tem muita gente que ainda usa de nozinho, né? Pessoas com dread, que tem aquele cabelo, mas tem sempre que tirar, que lavar, ou desistiu, né? Essa vela ela é indicada para aquele tratamento de fungos, porque a gente sabe que dá um fungo no couro, o couro ele tá. Eu posso aplicar. Vou abrir aqui, ó. Sim. Então, o que acontece? O grande problema é que você tem que ver, na questão do mega, de nozinho e tudo, quando ele está até já no final, é melhor ainda. Aquele período onde está perto de você fazer a manutenção, o que acontece? O cabelo ele cria aquele sebo por dentro do nó, e naquela parte ali, ela cria um fungo, que às vezes certos cabelos, quando tira, fica até com uma parte esbranquiçada. Então, quando você retira, antes de você fazer qualquer tratamento, aonde o cabelo já está sensibilizado, ele está embolado e miado, seria uma ótima pedida para você fazer o tratamento, para você ajudar a trazer emoliência para retirar aquela crosta, entendeu? Quando a pessoa está com o mega, a gente só tem que ter uma preocupação com a quantidade, porque como ele é muito emoliente, você pode diminuir o tempo de manutenção, porque ele causa uma emoliência muito grande, pode causar um afrouxamento ali no mega, no nozinho, tá? Então, se você for fazer tratamento com alguém que está com mega, principalmente de nó, ou aquele microlink, procure se ater ao couro cabeludo, porque se você ficar enluvando muito a parte que tem a ferramenta, o utensílio de prender, por ele ser altamente emoliente, você pode facilitar ali um afrouxamento. Agora, na retirada, imagine as pessoas... Só um minutinho. Que a maior dificuldade que a pessoa tem quando tira qualquer extensão que tenha contato direto com o fio é a hora do desembaraço. Já viram como é que as profissionais trabalham com aquele pentinho fino? E às vezes a gente acha até que é
eu digo assim, ai, que está maltratando, é porque elas precisam retirar todos aqueles cabelinhos que estão presos. Mas se você tiver a vela, você não diz aqui que ela melhora o desembaraço? Imagine como ela vai ajudar para você ir tirando aqueles resíduos de cola que fica nos fios, que demora, que às vezes dá aquele nó, aquela triconodose, e quando você vai tentar tirar, você arrebenta o cabelo. Então, é uma boa pedida para quem retira ou faz esse tipo de trabalho, tá, gente? Ficou claro, Daiane? Edna, A vela é muito rica, Pode né? falar, amor. A Cláudia quer falar. tira uma dúvida para mim. No caso, você está falando que para usar a vela você precisa dar uma limpeza no fio antes. Mas no caso dessas retiradas, desses dread, dessas coisas Não. todas, não precisa, né? Você Não. já passa direto para fazer essa emoliência para essa retirada. Exatamente. Aí tá a bom. gente já não está se preocupando tanto ali com o depósito dela no couro cabeludo. A gente está usando, lembra que eu falei que ela é multifuncional, multifatorial? Aí ali a gente está facilitando o desembaraço, facilitando a retirada aquelas ceras que tem, principalmente cabelo de cola, que às vezes você solta, mas ele fica aquelas partes que o cabelo natural está grudado e quando você vai tirar, rebenta muito o cabelo. Então, se você trabalha ela enluvando, se ela é emoliente, você ajuda a retirada dos resíduos no cabelo natural da pessoa. E aí você tem lucro, ok? Tá bom. Obrigada, Edna. Nada, amor. Pode passar. Então, copaíba, gente, ele por si já fala, né? Quem não conhece o óleo de copaíba? É um óleo resinoso, altamente indicado para processos inflamatórios e antimicrobianos. Aí a gente tem o óleo de argan. Quando eu comecei na minha carreira de cabelo, eu achava que o óleo de argan era só para o cabelo, viu, gente? Mas tem muitos produtos na estética que têm composição de óleo de argan, porque o óleo de argan é riquíssimo em vitamina E. Então, ele é excelente antioxidante, né? E ainda devolve brilho e maciez, não só para o cabelo, como para a pele também. E eu, na minha ignorância, eu achava que o óleo de argan era só para cabelo, mas tem muitos produtos na cosmética facial, corporal, que contém o concentrado do óleo vegetal de argan, né? Que é diferente daquele óleo cheiroso. Na verdade, não é por causa do cheiro, é por causa da concentração de antioxidantes que tem nele, e um deles é a vitamina E, ok? Pode passar. Gente, aí para tudo. Se tem jojoba e tem argan e tem copaíba, meu Deus do céu, eu não precisava nem falar de mais nada. Óleo de jojoba, para aquelas pessoas que estavam preocupadas até com a questão da dermatite, da seborreia, gente, o óleo de jojoba é o óleo mais semelhante à nossa produção de sebo natural. Se você tem qualquer composição com jojoba, ele tem uma similaridade, ele tem um trabalho mimético, ele tem uma biocompatibilidade com a nossa pele que você não tem ideia. Quando se fala em óleo que imita a produção da nossa hidratação no fator, né, FNM, que é o fator de hidratação natural da pele, é jojoba, gente. É um dos óleos mais nobres vegetais que nós temos, é o óleo de jojoba. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, se você tem jojoba, você já fica tranquilo que você regula a oleosidade, né? Como que pode óleo regular óleo, né? Ele regula a oleosidade e hidrata sem pesar, porque ele é um óleo fino, é um óleo leve, é um óleo de excelente permeabilidade e absorção da pele, tanto para couro cabeludo, né? Quanto para o fio também. Então, ele é o óleo indicado para todo tipo de pele, tá bom, gente? É o óleo de jojoba. É o óleo do equilíbrio. Óleo de amêndoa, gente, é um óleo que durante muito tempo a gente ficou tão fissurada nos novos óleos que a gente esqueceu do óleo de amêndoa. Quem nunca passou óleo de amêndoa na barriga? Quem nunca tratou grávidas com óleo de amêndoa, né? Então, o óleo de amêndoa ele é riquíssimo também em ácidos graxos, melhora a elasticidade e traz um toque sensorial de maciez que é sem igual na pele, né? As amêndoas são consideradas assim, que os óleos delas são
óleos finos, né? Óleos leves. Então, ela tem esse poder de trazer esse toque sensorial macio. Pode passar. Agora nós vamos para os cicatrizantes, né? E a regeneração antioxidante, que é a aloe vera, né? A nossa famosa babosa, com a vitamina E. A aloe vera, a função dela é hidratante e cicatrizante. A vitamina E, proteção contra os danos oxidativos. Então, ajuda na proteção dos radicais livres, tanto para a pele quanto para o couro cabeludo. Vocês viram que tem óleos aqui que é totalmente indicado para a fibra, né? Já tem outros que ele é muito mais indicado para o couro, para a pele, percebeu? Aqui a gente está falando de pele, de couro cabeludo. Então, quando a gente pensa na atuação da aloe vera, é no couro cabeludo. Por isso que muita gente fala que quando faz tratamento na haste com a aloe vera, com a babosa, não é todo mundo que se identifica, não. Tem gente que... Você desligou lá? Tem gente que sente que o fio fica mais rígido, porque ela tem um poder de enrijecimento, né? É como se fosse uma proteína, uma queratina natural, né? E aí, na pele, ela já tem uma ação fundamental na cicatrização e na regeneração da pele. Tanto que muitas pessoas com processo de queimadura, de tudo, né? Digamos, uma pessoa que fez um processo químico, às vezes, e está com aquela pele irritada, você já sabe que você pode fazer um tratamento com a nossa veloterapia. Pode passar. E agora a ação no corpo, gente, os benefícios, né? Olha que coisa linda, viu como ela aqui está trabalhando nessa região aqui da curvatura aqui plantada do pé? E são coisas que você pode, na cadeira, você pode colocar, se a sua cadeira não tem aquela parte de subir, coloca um puffzinho, às vezes a pessoa chega cansada, teve um dia fatigado, você pega um sabonetinho, o próprio shampoo, até o da Seiva mesmo, que ele tem ação calmante, descongestionante, aplica ali no solado do pé, vem com o teu punho, espalmando ali o solado do pé da pessoa, entendeu? E depois você dá aquela puxadinha no dedo. Olha, você conquistou a tua cliente. Se você está com aquele período de pausa, tipo assim, agregando valor ao teu atendimento, não tem aquele período que a pessoa está lá no lavatório e tu fica querendo conversar com ela, aquele momento não é para conversar, é um momento para ela relaxar. Aí imagina que ela está sentadinha, você coloca o pezinho dela ali no puff, você higieniza, pega ali aquele papel toalha, né, que parece um paninho mesmo, passa ali para limpar, e aí você começa a fazer aquela espalmada aqui naquela curvatura, e depois você vem para a ponta dos dedos. Essa pessoa nunca mais te larga, ela vai te agradecer tremendamente. Ela vai chegar para você e falar assim, olha, eu vim com o peso do mundo, e ela estava ali carregando nos pés. Imagine o benefício que você trouxe para ela. Aí muitos vão dizer assim, mas quanto eu cobro? Isso aí é agregar valor, né, ao teu serviço. É valorizar aquele tempo de pausa, é otimizar aquele tempo que ela está com a cabeça lá no vapor, que você aplicou um produto que você precisa doar tempo, e você colocou aquele soro de bacuri no couro cabeludo dela para ela poder desinflamar, e aí você fica sem saber, senta no teu puff, coloca o pezinho dela ali e faz essa massagem ali na planta dos pés dela, e você vai ver como que ela vai te agradecer tremendamente. Não precisa ser reflexologista para isso, não precisa dar uma aula de pontos, de chácaras, né? Mas você vai saber que em determinados lugares, quando você aperta um pouquinho mais, ela chega, vai recuar na cadeira. Ali está o ponto da tensão, está o ponto do cansaço. E aí, em qualquer videoaula, você, se quiser muito, você vai lá, tira uma cópiazinha, e você mesmo já vai saber os pontos chaves aonde você vai ali destravando gatilhos de tensão. Olha só, olha quanta coisa você agregou ao teu atendimento. Quanto mais você agrega, não é? Você dá um plus no teu atendimento, mais você se diferencia no tratamento com as suas clientes. E aí, no corpo, ela tem ação de hidratação profunda, melhora a elasticidade, o relaxamento muscular e ação calmante, porque
O toque, gente, uma mãe, ela já é massagista, né? Principalmente as mulheres que são mães, né? A criança está com cólica, o que você faz? Você bota ela no teu colo e já começa ali massagear, porque a massagem já é algo que está entranhada em nós, é algo que a gente já faz de forma empírica. A Márcia já está ali, né? Colocando ali, puxando nos dedos. E se a gente entendesse isso, a gente não ficava tão estressada, sabia? Que às vezes a gente fica com a cabeça cheia, querendo... se você sentasse, respirasse, botasse uma musiquinha de fundo e você mesmo entre um atendimento e outro, começasse a usufruir do que você dá para as pessoas, imagine, aí ninguém aguenta mais a gente, entendeu? Aí vai ficar difícil de aguentar a gente, vocês não acham? E aí, quem quer levantar a mão diante de tudo isso que foi colocado? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum apontamento, alguma colocação? Estou aguardando, vocês estão muito quietinhas hoje, hein? Deixa-me falar, é importante que hoje, cada vez mais, até porque derivada da concorrência que existe hoje, que a gente se torne referência no mercado, né? E posso-vos garantir que hoje aquilo que nós temos a trabalhar e a construir para os profissionais é para que eles amanhã se possam tornar referência. Não só que sejam diferentes, mas que sejam referência e que os clientes vão, ou que frequentem o espaço, não por ser mais um, mas por alguém que realmente eles têm um carinho, uma referência muito grande, né? Que em lado nenhum, que em algum lugar eles possam vir a ter. E posso-vos dizer uma coisa, na conferência, aquilo que nós vamos lançar lá vai ser a cereja no topo do bolo. É algo que é impensável, né? É algo que eu acredito que sim, né? Que o profissional se vai destacar de uma forma tão grande, onde ele possa criar algo bem diferente para os seus pacientes. Mas eu não posso falar mais porque isso eu vou deixar para aquele dia mesmo. Já falou. Passou aí os slides, Dai? Aqui, gente, ó, tá vendo? Esse aqui é o movimento. Lembra que eu falei? Sempre começando daqui do occipital, com as mãos espalmadas, subindo. Você não tem noção de como isso aqui faz uma diferença para você começar a iniciar o teu tratamento, né? Então, essa ação no couro cabeludo, ela tem ação de benefícios terapêuticos, tá? Maria Eugênia levantou a mão. Pode falar, Maria Eugênia. Pode abrir seu microfone aí. Não ouvi, ela digitou aí? Maria Eugênia levantou a mão. Boa noite, tudo bem, minha querida? Boa noite, meu amor, tudo bem? Tudo. Então, eu queria dizer que eu fiz já o uso da vela e que eu amei o resultado. Ela realmente, ela traz um brilho ao cabelo, ela tira o ressecamento na hora e realmente ela é bem funcional. Gostei muito do uso dela. O pessoal pode comprar, garantido que ela realmente funciona. Olha aí, nossa terapeuta capilar, Geninha, aí falando. Gente, é muito bom esse feedback. Quando cada uma de vocês dá esse feedback, enche o nosso coração de alegria. Por quê? Para a gente já é comum a gente falar, né? A gente trabalha o tempo todo nisso, usando de várias formas para poder dar essa ideia. Mas quando vem uma de vocês e já usou e viu essa entrega e relata, sem comentário, né? Não há necessidade de colocar mais nada mediante a essa fala da Geninha aí para a gente. Então, otimizem, utilizem, sabe, mergulhem no conhecimento. Uma das coisas que eu estou ficando cada dia mais apaixonada de fazer parte dessa equipe é porque nós estamos crescendo juntos, nós não viemos montados. Todos os dias a gente se apaixona e busca, e dos primeiros workshops, né, que foi aquele primeiro workshop antes do Save a Experience, a gente tinha um material de apresentação que já impactou a gente. Mas quando eu olho para a aula da semana, da última aula que nós fizemos do DHT, e esse slide, né, da forma que ele foi dividido, não tem como vocês não tirarem serviços daqui.
porque a cada dia que passa há um comprometimento, né? Um esmeramento, uma pesquisa, porque nós viramos pesquisadores, para essa entrega, para vocês memorizarem, para facilitar essa questão didática, né? De vocês terem ali uma resposta para não fazer copiando, né? Tipo, eu vi fulano fazendo uma coisa e eu vou fazer igual. Não. Vocês têm material hoje para vocês, como a Eugênia deu testemunho agora, vocês utilizarem e todos os dias vocês terem experiências novas no atendimento de vocês, né? Então, a gente deu um plus de tudo que você pode ganhar com ela, mas nós não fugimos, né, da nossa proposta de que é ela fazer uso no cabelo e dar resultado, entendeu? Tanto na haste quanto no couro cabeludo. Pode passar. Eu prometi para a Dayana hoje que eu não ia estourar o horário, né? Aí, a ação nos fios, a Dayana carregou aqui, né? É o vídeo, aqui foi eu fazendo, aqui a primeira experiência minha com a vela, né? Enluvando um fio que estava extremamente ressecado, e eu usei ela da forma morna mesmo, né? Para ter uma maior espalhabilidade. Então, ela realmente aqui, o que é que ela doou nesse atendimento? Nutrição intensa, foi o que a Geninha falou, redução de frizz, brilho, maciez e recuperação de danos. Então, foi um cabelo que eu, só na pontinha ali, para você ver como que automaticamente ela vai absorvendo e o cabelo vai logo mudando, né, já se unindo um no outro, e esse cabelo não foi seco, ela foi com cabelo natural e ela ficou encantada e impactada com o resultado também. Assim como a Geninha. Tem mais aí alguma coisa? Passa aí para mim. Aqui, diferencial da seiva, né? Para outras velas. A gente estava fazendo uma pesquisa, tudo que o seu Paulo apresenta, a gente tem uma pesquisa. Existem várias velas no mercado. Agora, é muito importante você saber que não é parafina. Isso aqui é uma cera, né? Uma cera própria para ela, como é que eu posso dizer? Para ela receber todos esses ativos, porque precisaria de ter uma base para que esses ativos não se desestabilizassem e eles permanecessem para entregar ao couro cabeludo. Então, ela tem um blend botânico altamente nutritivo, ela é multifuncional, tanto para o cabelo, quanto para o couro cabeludo, quanto para o corpo. Ela entrega uma experiência sensorial e resultado clínico. Por que resultado clínico? Porque nós temos ativos anti-inflamatórios, ativos cicatrizantes, ativos que causam bem-estar, tá? E ativos antioxidantes. Então, antes da gente só falar do promover bem-estar, pelo sensorial, pelo visual, pelo olfativo, porque ela entrega todos esses resultados, tá? Então, ela é ideal para aqueles protocolos premium. É aquilo que eu falei, otimize o teu protocolo. Eu fui fazer um tratamento para estímulo de crescimento. Não há por que você não ter um protocolo onde você utiliza de todas as ferramentas que você tem para você potencializar o teu protocolo. Sabe aquela coisa de fazer sempre a mesma coisa? Hoje você tem algo que você potencializa o teu tratamento. E aí você vem aí o Dia das Mães, né? Então você tem N situações para você criar. O que eu posso criar, que é um produto, né, que é econômico? Eu estou com essa daqui, nossa, eu nem lembro quando foi. Desde setembro a outubro. Olha, agora que ela está aqui na metade, para você ver o quanto que você otimiza os teus atendimentos e você pode ofertar na vida dos teus pacientes, entendeu? Um tratamento premium, um tratamento a mais. Vamos abrir agora aqui para... Tem mais alguma coisa para passar aqui? Aqui, né, você entrega um serviço ou uma experiência. Eu sempre digo que eu não entrego serviço. Eu entrego para os meus clientes, cada um é único.
porque cada um tem uma sensibilidade, cada um a gente trata de forma diferente. Então, eu entrego para eles experiência, né? E a vela hidratante, ela transforma atendimento em um ritual completo de cuidado, conexão e resultado. E aí, esse resultado só vai depender de vocês. A gente está aqui para comunicar, né? E para passar para vocês as multiformas de que ela tem a possibilidade de entregar. Agora, cada um de vocês vai criar a sua experiência e vai ter a sua expertise para trabalhar no seu espaço, da melhor maneira possível, com cada paciente. E o legal é que você já viu que ela tem uma finalidade para cada afecção do couro cabeludo. Tá bom. A gente vai finalizar aqui com o vídeo, tá? E aí depois vocês ficam prontos para fazer qualquer pergunta aqui. Isso, e aí tem, depois que passar esse vídeo, preparem, se vocês tiverem alguma dúvida ou teve alguma experiência, e essa é a hora, tá, gente? Essa é a hora, a vela por si, ela fala, né? Hoje foi realmente uma explanação, porque não tem que ficar enfeitando muito, porque ela por si só, ela entrega, ela direciona aquilo que nós podemos fazer com ela. Enquanto a Dayana está liberando ali, alguém quer falar? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o seu microfone, tá, gente? Quando o vídeo estiver carregado ali, a gente para. Essa é a hora. Arilene, ficou tudo ok, tranquilo, né? Márcia, que chegou depois, Ágata, Maria Eugênia levantou a mão. Pode falar, Maria Eugênia. Tá. Então, a minha experiência realmente foi maravilhosa. E já estou tão apaixonada que estou querendo até comprar outras. Ai, que bom, que bom. Isso é excelente, excelente. E você fez como? Foi a massagem mesmo nessa questão do trapézio? Trabalhou fios? Como foi, Eugeninha? Fala aí pra gente. Eu trabalhei fios, né? Porque a cliente, ela é cacheada, né? Uhum. Mas ela faz um tipo de relaxamento para uma soltura de cachos, né? Em outra localidade. Sim. E ela chegou com o cabelo bem poroso, bem danificado, sem brilho, um cabelo que era sobrecarregado de muita química, né? Sim. E aí, após o trabalho com a vela, o cabelo ficou bem brilhoso na hora. Ai, que legal. Ele desembaraçou com muita facilidade, apesar de ser um cabelo bem enroladinho, mas desembaraçou bem. E até assim no toque, quando a gente passava a mão, a gente sentia a diferença no fio dele. Poxa, e a cliente gostou bastante, e eu também gostei muito da experiência. E só o fato de você já trabalhar com a vela na frente da cliente, Sim. A cliente ela já se sente impactada por aquilo. Verdade, é verdade. É porque a nossa finalidade, né, a nossa ideia é cada dia mais. E quando a vela veio, a ideia era ela agregar, né? É o que a Eugênia falou. Era ela trazer já aquele impacto só do visual de você acender uma vela para fazer um tratamento, quer dizer, já causa um impacto. Sem contar que ela traz um incenso, né, de aroma no ambiente. Então, tudo isso você já vai comunicando, porque o resultado final ele depende muito dessa comunicação. Às vezes, as pessoas não querem se envolver nesse ritual de tratamento e não tem noção quanto que você perde, porque faça diferente, não é? Faça aquele feijão com arroz, mas de maneira diferente, entendeu? Em relação ao cheiro dela, o ambiente fica tão cheiroso que todo mundo que entrava no ambiente dizia assim: nossa, que cheirinho é esse? Você passou alguma coisa no salão hoje? Ai, que legal. Não, gente, é um tratamento novo que eu estou trabalhando. E aí mostrava a vela. E aí, assim, todo mundo ficou bem empolgado e bem interessado. Ai, Essa semana já tem até umas marcações para fazer trabalho com ela. Uhul! Que ótimo! Isso merece... Olha só, gente, esse aqui foi uma experiência que eu tive, e isso cabe para vocês. Eu separei, né? Agora eu já tenho até um hobby aqui. Você pode, nesse dia, separar, porque se você conseguir descer um pouquinho a blusa da cliente,
Isso ajuda bastante para você fazer essa massagem aqui no trapézio. Então, eu levei, indiquei ela ir ao banheiro, trocar de roupa, né? E criei todo um ambiente para ela, né? Aí, oi? Tá. Aí eu fui, deixei uma plantinha, né? E aí cabe a você. E de verdade, gente, eu gosto muito de trabalhar em determinados momentos sem essa coisa muito formatada de médico, né? Eu gosto de usar uma roupa clara, mas uma roupa que eu traga essa parte aqui que é importante, ó. Isso aqui, volta um pouquinho, Dai. Não dá. Então, isso aqui, dá pause. Isso aqui, ó, eu fiz isso aqui, como ela tem um aroma e ela tem essa finalidade calmante, eu faço isso aqui. Eu faço aquele trabalho onde eu peço para a pessoa, puxa a respiração, segura e solta. Isso não é mantra, gente, isso é real. Porque a pessoa chega toda armada, ela não sabe pelo que vai passar. E ali, naquele momento, cada um tem, eu até falo assim, se desprende agora do lá fora, agora é só você. Tira todo aquele peso, aquele pensamento. Eu faço esse exercício 3 vezes de respiração. Quando ela faz isso, ela já relaxa na cadeira. Pode dar continuidade. Aí aqui eu comecei fazendo, né? Olha, era um tratamento capilar. Eu sou esteticista, mas nesse dia era capilar mesmo. Então, comecei por aqui, né? Trabalhei, ó, você pode ver, respiração. Depois eu trabalhei senso olfativo. E ali eu já tinha trabalhado toda a hidratação. Olha o cabelo dela no final, gente. Eu já tinha trabalhado todo o enluvamento dela. E aí, depois desse enluvamento, eu levei ela para o lavatório. E aí eu fui trabalhar a questão do shampoo, né? Fui trabalhar por quê? Porque não é interessante que a gente deixe a pessoa ir para casa. E aí eu dei continuidade ao outro passo. Mas o primeiro passo que eu dei para ela foi essa experiência, foi um Experience Day, né? Que ela teve, e até hoje ela comenta, tanto que até hoje ela fala assim, quando que eu vou fazer de novo aquele tratamento? Porque ela ficou impactada. E é muito importante você manter a vela acesa nessa distribuição dos fios, porque é isso que vai fazer com que ela fique assim, primeiro com aquela preocupação de que não vai ser queimada. E aí você vê toda a massagem aqui, eu sempre espalmando para trazer realmente aquela sensação de relaxamento. Então, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça, invista, porque vale super a pena. É o que a Geninha falou, não é só um ritual, é o resultado. Ali o cabelo dela já estava altamente hidratado, ela estava querendo pintar o cabelo dela realçou até a cor, porque entrou feixe de luz, então tirou aquela opacidade, né? E devolveu brilho e maleabilidade sem aquela questão de escova, só mesmo com cabelo natural. Então, mais ou menos aqui foi o que a gente reservou para vocês aqui para mostrar. E aí agora está aberta, né, Dayana? A gente tem aí espaço para algumas perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado, assim, da apresentação que foi preparada com muito carinho. Tá. E espero que vocês visitem lá, né? Daqui a pouco a Dayana vai dar maiores explicações sobre como que a gente está procedendo agora com as aulas, mas que essa aula de hoje traga para vocês, né, novos clientes, que ela possa fidelizar os clientes que vocês já têm e que ela abra um leque para potencializar os protocolos maravilhosos que vocês já têm dado feedback, juntamente com a Seiva, e têm feito. E qualquer dúvida, estamos sempre prontos aí para atender. Algumas pessoas, às vezes, me buscam no individual, aquilo que a gente não consegue atender naquela hora, a gente vai buscar mais informações para passar para vocês. Cláudia, quer falar? Pode falar. Edna, eu estava pensando aqui também, pode-se usar também aquela cadeira de massagem, né? Que a pessoa... Sim, e você pode massagear toda essa parte, né, das costas. Exatamente. Quem tem, maravilha, Exatamente. Eu uma dessa cadeira para mim, né, para poder fazer esses tipos de massagem que você coloca e ela mesma já começa a fazer os estímulos.